Que a paz bendita e gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos queridos irmãos e ouvintes. O desejo desse pensamento é conscientizar os que hão de ouvir esta palavra e abrir o entendimento. Não posso fazer isso, posso falar com a graça de Deus, mas posso pedir ao Senhor que Ele abra o teu entendimento. A leitura está em Gênesis 2, versículo 28 e 29. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. A minha pergunta para você, meu querido ouvinte, que não crê na semente da serpente: a quem você atribui a paternidade de Caim? E a que ato você atribui o pecado? Como veio o pecado? Visto que em Gênesis 2, como acabamos de ler, está escrito que toda árvore seria para mantimento do casal. E a confirmação de tudo isso está em Gênesis 3, versículo 2, onde está escrito: a serpente conversando com Eva. A serpente tinha falado com Eva quando Eva lhe respondeu: e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Então, se foi uma fruta, qual fruta foi? Porque de todas as árvores eles podiam comer. E ela diz: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. O fruto da árvore que está no meio do jardim. Que árvore é essa, meu precioso ouvinte, meu querido irmão? Se você atribui o pecado do casal por comer uma fruta, e aquilo ali foi um pecado, os antigos nos ensinam, ou nos ensinavam, que eles comeram uma maçã, e até um dito, que aquele polvo de Adão, né? Aquele caroço que o homem tem na garganta. Há uma falácia dos antigos que dizem que foi que Adão engasgou com a semente da maçã, por isso o homem tem esse caroço no pescoço. Isso é para uma conversa bem fora dos princípios bíblicos, e mostra como nós fomos redondamente enganados nos nossos ensinamentos. Mas à luz da palavra, a quem você atribui, a que ato, a que situação você atribui o pecado? Porque se foi fruta, ouça isso, Gênesis 4, versículo 3. E aconteceu depois de uns tempos que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele trouxe frutas e legumes e trouxe ao altar do Senhor e lhe ofereceu. Ao passo que no versículo 4 está escrito: Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E se agradou o Senhor de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Ora, se o pecado
foi fruta, por que que Deus não aceitou o altar de Caim? Por que que Deus não aceitou o sacrifício de Caim? Era o que tinha no altar de Caim. Então Deus tinha que aceitar, porque foi isso. Vamos pôr em mente que foi uma fruta. Então por que Deus não aceitou o altar e a oferta de Caim? E Deus lhe diz: e o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Porque descaiu o teu semblante? Se bem procederes, não é certo que serás aceito? Se não procederes bem, pecado jaz à porta. Sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele dominarás. Então Deus ainda disse para ele fazer direito, que aquilo não era o correto. A quem você atribui, meu querido e precioso ouvinte, a que situação você atribui o pecado lá do Éden? Porque visto pelo que aconteceu aqui, oh glória a Deus, não foi uma fruta. Nós ainda temos muitos detalhes que podemos colocar aqui, mas por hora vamos ficar com isto. Vamos ficar com isto, lembrando que em Hebreus capítulo 11, versículo 4, nós temos uma identificação da revelação, porque a coisa sagrada é a revelação. O crente que não é revelado, ele não atinge, ele não alcança o reino, porque ele vem por revelação. Olha o que o apóstolo diz sobre o altar de Abel. Está escrito: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Abel ofereceu melhor sacrifício, glória a Deus, do que Caim. Por que Deus atentou para o altar de Abel? Porque Abel foi revelado. Pela fé ele viu o que aconteceu. Então, se você não atribui a paternidade, se você não crê na semente da serpente, se você não crê na semente da serpente, aonde você enquadra Caim, o nascimento de Caim dentro da palavra? Visto que, se você ler Gênesis 5, está escrito sobre a genealogia de Sete, e vai falando sobre as gerações de Adão, e não tem Caim. Você vai dizer: irmão, mas também não tem Abel. Sim, mas Abel não deixou semente. Abel, ele morreu sem deixar semente, mas Caim deixou semente e deixou linhagem. Por que não tem ele na linhagem de Adão, já que ele é filho de Adão? Porém, a Bíblia não diz que Caim é filho de Adão. Então fica a pergunta: a quem você atribui a paternidade de Caim, se você nega a semente da serpente? E a que ato ou atitude você atribui o pecado de Adão e Eva? Que Deus o abençoe, que Deus esclareça no teu coração e te revele da sua palavra, para que você possa ver a luz que Deus tem enviado nessa última era. Pegaremos no próximo áudio o assunto, para que Deus possa falar conosco. Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.